Aí, o que que é que eu tenho uma viagem? Não, a gente vai viajar e te chamaram pra fazer um programa. Aí, mas eu quero fazer o programa. Ah, mas eu achei que você não ia querer, que nada a ver. Eu falei, como nada a ver? É o que eu mais quero, é apresentar o programa. Peraí, me dá uma chance de pelo menos conversar. As pessoas falam que eu tô velha e feia. Aí eu fico imaginando, quando eles falam realmente pra uma pessoa que tá velha e feia, como a pessoa deve se sentir, né? Tava muito cansada, eu deitei no sofá e meu filho falou assim, tem uma caixa pra abrir. E eu tava com o celular na mão e eu falei, eu tô muito cansada. E ele tem 5 anos. E ele falou assim, engraçado, né? Você tá cansada pra abrir a caixa e não tá cansada pra mexer no celular. Cara, eu tive que comer uma rã. Você já tinha comido já? Não, nunca tinha comido e nunca mais quero comer de novo. E as pessoas falam que tem gosto de frango. Não tem, tem gosto de sapo. E aí, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Isto é Gente Entrevista. Hoje, aqui com a gente, temos a apresentadora e cantora Luísa Posse. Obrigada, gente. Tudo bem, Marília? Obrigada, pessoal. Tudo bem, Luísa? Tudo Muito ótimo. obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você. E aí, pra gente começar, vamos falar um pouquinho sobre essa novidade aí do reality show, né, da Band. Conta um pouquinho como surgiu o convite, como tem sido essa experiência. Foi uma experiência muito maravilhosa, assim, porque é uma coisa que eu desejei muito, assim, que acontecesse na minha vida. As pessoas, graças a Deus, eu me consagrei como uma cantora nacional, mas quem observar bem a minha carreira de perto vai conseguir detectar a televisão muito fazendo parte da minha carreira, né? Então, eu comecei apresentando Jovens Tardes com 18 anos, assim que eu me lancei como cantora. Daí, depois disso, de participar muito da televisão ativamente, né? De ser uma figura marcada por televisão, porque eu gosto de televisão. Eu fiz o Ídolos na Record. De lá, eu já fui pro The Voice, fiquei 5 anos como jurada assistente. De lá eu fui pro The Voice na Sony e fui apresentadora de um programa de entrevistas que tinha antes do The Voice. Aí eu fui pra Rádio Nova Brasil, tive 3 anos o Estúdio Nova, onde eu entrevistei grandes nomes da MPB, né? Alceu Valença, Djavan, Gil, Gal, Nando Reis, tanta gente. Foram 3 anos. E de lá eu fiz o Sai da Caixa na UOL, que também foi um programa muito bacana. Então era uma coisa que pra mim era muito claro, sabe? Até que surgiu o convite, eu vi o meu marido falando com alguém da Band. E foi exatamente como aconteceu com o Ídolos, depois eu te conto. Tá. Mas foi muito doido, porque eu entrei no quarto e... não, mas a gente não pode, ela tem uma viagem. Aí, o que que é que eu tenho uma viagem? Não, a gente vai viajar e te chamaram pra fazer um programa. Aí, mas eu quero fazer o programa. Mas eu achei que você não ia querer, que nada a ver. Eu falei, como nada a ver? É o que eu mais quero, é apresentar o programa. Peraí, me dá uma chance de pelo menos conversar. Com Ídolos, foi a mesma coisa. Eu lembro que eu tava na gravadora do meu pai, era 2010 o ano, e meu pai tava no telefone, eu esperando ele sair do telefone, não tinha o que fazer, comecei a mexer na mesa dele e vi que tava escrito assim, Luísa Posse Ídolos, riscado, e em cima vários papéis. Daí eu olhei aquilo e ficava assim... E ele, peraí, tem telefone. Aí ele, não, é um programa aí, Ídolos, achei que você ia achar péssimo, e daí não. Falei, não, mas eu quero fazer. Então foi do mesmo jeito, sabe? O destino Aí, sempre pregando uma pecinha pra você descobrir aquilo, pra eu né? descobrir de alguma maneira. Aí eu falei que eu queria e tal. É que essa história é muito comovente, assim, de como foi a minha participação no Mestres da Airfryer. Vale a pena te contar inteira. Sim. Porque é um testemunho até de fé. Porque aí veio o convite, aí eu falei com as pessoas, acertei tudo certo, nananã, e comemorei. Fiquei feliz, comemorei. Contei para o meu assessor, contei para as pessoas, mas senti que tinha alguma coisa errada. Aí no dia seguinte veio a notícia de que não, que eles usariam os influenciadores deles, que eu não seria mais apresentadora. Putz. E aí eu falei, cara, ou eu sou uma pessoa que tem fé e acredita no propósito da vida pra mim, acredita no propósito de Deus na minha vida, ou eu não tenho fé. Eu não posso pregar uma coisa e viver outra coisa. Aí eu fiz um almoço da fé. Eu saí da reunião que eu tava, falei, não, eu não vou deixar isso me abater. Se não aconteceu, é porque vai acontecer uma coisa melhor ainda. Fui pro restaurante que eu mais gostava, almocei, tal, meu prato preferido, lá. E fui viver a vida.
Na semana seguinte eu falei, pô, mas eu queria tanto apresentar alguma coisa lá na Band. E meu marido falou, então liga, fala lá que você quer. Aí eu liguei pra pessoa. Ela falou, Luísa, não tem condição mais, porque já fecharam, imagina, falta menos de uma semana. E, peraí, estão me ligando aqui da Band nesse minuto, me dá um segundo que eu vou ver o que eles querem. Aí ela viu na mensagem, ele falou assim, não fechamos o apresentador, queremos a Luísa, pode ser ela. Olha só. Naquele minuto, eu falei, meu Deus do céu. Era pra ser, Então né? era pra ser mesmo. E assim, em menos de uma semana a gente fez a prova de roupa, assinou o contrato, né? Eu fui pra Foz, fiz 2 shows, voltei e tava lá. E a gente gravou, assim, 12 horas por dia, 10 dias seguidos. Foi uma imersão. As gravações já acabaram. Já acabaram. E foi muito incrível ter feito. Que bacana, né? E a crítica especializada falando super bem, eu também fiquei... Aham. Eu não leio muita crítica não, sabe? Porque eu Aham. acho que ou você lê a crítica positiva e negativa, ou você se abstém das duas. Mas às vezes vem o povo contar, né? Tanto a negativa quanto a positiva. E eu fiquei feliz, teve muita crítica positiva, eu fiquei bem feliz. Ai, que bom. E tem crítica também negativa, mais vazia, né? Às vezes tem, né? Principalmente com as Por redes isso que eu sociais prefiro e não tal. ler. A única coisa que me abala na rede social em relação a coisas negativas é sobre meus filhos. O resto nada mais me abala. E você recebe muitas críticas em relação a eles? Não, já teve alguns episódios, assim, que foram difíceis de lidar, de haters. Mas, assim, quando fala hater do meu trabalho, hater do meu corpo, hater... eu não ligo mais muito, assim, não... E Acho você que eu tem já haters do seu corpo? tenho, menina. Não é uma loucura? Curioso. Curioso, né? Eu também acho muito curioso, acho muito curioso. Sei lá, às vezes o ângulo da foto, aí as pessoas gostam de falar. E eu fico muito, assim, curiosa mesmo. As pessoas falam que eu tô velha e feia. Hum, Aí eu fico imaginando quando eles falam realmente pra uma pessoa que tá velha e feia, como a pessoa deve se sentir, né? É. Ou quando elas falarem pra mim e eu realmente estiver velha e feia, como eu vou me sentir? Porque você falar isso pra uma pessoa que não está, não faz o menor sentido. total. Agora, você falar pra uma pessoa que está, magoa demais. Por que as pessoas fazem isso? Sim. É, eu acho que as pessoas gostam de falar, Mas é muito soltar doido. pela Elas boca, falam né? como se não tivesse uma pessoa ali. E como se elas fossem perfeitas também, né? Exato. Porque não é só robô que tem na internet. Não é só robô. Não é só robô. Mas elas falam como se não tivesse alguém do outro lado que vai ler. Sim. É muito estranho. Eu acho essa coisa da rede social cada vez me assusta mais. E foi por isso que você resolveu fazer o detox? Não foi por isso. Mas eu resolvi fazer um detox de rede social porque eu acho a rede social... ela tá tirando a gente... Antes a gente usava a rede social pra sair um pouco da vida real. Ok. Hoje a gente usa a vida real pra tentar sair da rede social. Eu tô num ano onde eu tô descobrindo várias coisas sobre mim mesma, sobre Deus. E eu tô me desafiando muito. Então é um ano que eu parei de beber. É um ano que eu tô me livrando de vários vícios de remédio de nariz, vários vícios. E eu acho que o vício mais silencioso é o vício do celular. Porque ele é socialmente aceito. As pessoas são todas viciadas, né? Não tem ninguém que não é viciado Sim. nessa bodega. Estão todos ali atrás de uma tela, sem perceber, sempre com a desculpa de que é trabalho. E você usa isso na mesa, você não tem mais uma menor restrição, não tem mais um código social que é permissivo e que dificulte o uso. Não tem mais um código, assim. Você pode ouvir o som alto num avião, você pode ouvir o som alto num ônibus, você pode falar com o celular à mesa no restaurante, você coloca o celular ali na mesa com as pessoas. O seu filho fala com você, você tá olhando pra tela. Você fala com seu filho e você tá olhando pra tela. Você quer que o seu filho aprenda uma coisa e o seu exemplo é outro. Sabe? Então, outro dia eu tava em casa e eu tava muito cansada, eu deitei no sofá e meu filho falou assim, tem uma caixa pra abrir. E eu tava com o celular na mão e eu falei, eu tô muito cansada. E ele tem 5 anos. E ele falou assim, engraçado, né? Você tá cansada pra abrir a caixa e não tá cansada pra mexer no celular. E essas coisas, sabe? Eu me toquei de que eu tava na aula deles de circo e que eu tava no celular. E ele queria muito que eu olhasse ele fazendo as coisas. E toda hora ele olhava e falava, você viu, mamãe? Você viu? E eu assim, vi, filho, vi. E eu comecei a ver
a tristeza dele. E eu me tocar de que eu estava presente, mas que eu não estava presente. E aí me veio esse questionamento, assim, a gente é filho de uma geração de pais ausentes. E a gente sofreu muito por ter pais ausentes. Todo mundo aqui tem síndrome de rejeição, síndrome de abandono em algum nível. Nós estamos tentando ser uma geração de pais presentes, né? Mesmo o pai separado, hoje ele tem muito mais consciência de ser um pai presente. Mas a gente tem ali entre nós e nossos filhos uma tela. E a gente não sabe que geração é essa que a gente está criando. O que eles vão sentir. Porque não é presença que eles vão sentir, é ausência. É um outro tipo de ausência. É a ausência de pais casados, de pais que se amam, de pais presentes. É uma ausência de pais presentes. Então, eu acho que isso a longo prazo, médio e longo prazo, vai ser muito nocivo. Então, isso me deu uma vontade de falar, cara, tá demais. Tá demais. Eu não preciso disso. Eu não quero precisar disso. Eu preciso disso, mas eu não quero precisar disso. Sim. Você acha que você paga um preço hoje em dia por ter tido essa relação de ausência, né, dos pais quando você era criança? Como assim paga um preço? Por exemplo, isso causou uma consequência para você hoje adulta? De ter tido pais ausentes? Sim. Olha, eu acho que o meu buraco não é muito em ausência, sabe? É mais em comportamento parental ali. Eu acho que meus pais eram muito novos para ter filhos. Tá. E muito imaturos. E pela separação deles, por eu ter 4 anos, o meu pai, ele saiu de casa, na semana que ele saiu de casa, ele descobriu um câncer, né? Um mal de Hodgkins. Imagina, ele tinha 32 anos e ele estava com câncer. E eu passei por todo esse processo do câncer dele, vi todas as reações à quimioterapia. Então, com 4 anos, eu fui zero poupada de saber que meu pai estava ali à beira da morte. Que a minha mãe tinha um novo namorado, que meu pai tinha uma namorada. E que ali agora era o grupo familiar dele, que era o grupo familiar dela. E aí, quando a terapeuta pedia para eu desenhar meus pais, eu desenhava o meu pai e a mulher, a minha mãe e o marido, e eu ali no meio. E eu fui morar em São Paulo, então fiquei longe do meu pai, sabe? Então, assim, o meu problema não foi de rejeição dos pais, nem de ausência dos pais, mas de sentir que os meus núcleos familiares estavam ali preenchidos e que eu tinha que fazer um caminho independente sozinha se eu quisesse sobreviver, entendeu? Sim. E uma independência com 4 anos de idade, né? Com 4 anos eu comecei a sentir ali algumas coisas bem fundamentais, como a presença da morte iminente, né? Sim. E você fazia terapia, né? Você Não, disse eu comecei a fazer terapia com 8 anos. Com Tá. 8 anos. E você ainda faz hoje em dia? Faço, mas a minha terapeuta resolveu me dar alta e eu disse pra ela, não faça isso. Ela me deu alta há um tempo e eu faço hoje um self-service com ela. Sei. Mas às vezes ela inventa de querer me dar alta e eu falo, não se atreva, não faça isso. Mas eu faço, não com a mesma, né? Porque, Sim. enfim, já fui, já voltei, já morei em vários lugares e não ia dar. Mas eu faço terapia desde os 8 anos de idade. É importante, né? Eu acho que o autoconhecimento é a única chave, assim, pra você fazer o que você veio fazer nessa vida, que é evoluir, sabe? Eu acho que mesmo o teu caminho espiritual que você venha a escolher, ele parte de uma consciência do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, você fica muito suscetível ao ambiente, você fica muito suscetível a ser um ser reagente. E não uma pessoa que pensa, logo existe, né? Mas uma pessoa que sofre, logo reage. Então, tem várias maneiras de você acessar o autoconhecimento. Não estou dizendo que tem que ser através da terapia. Mas análise, autoanálise ou análise com alguém que possa te ajudar, eu acho fantástico. Mas tem gente que realmente não se dá bem, não adianta. Meu marido mesmo, já tentei botar em vários analistas, aí eu falo, não, é porque não é essa, vamos pra outra. Não, é porque não é essa, vamos pra outra. Aí chega uma hora eu falo, então não faz. Pra mim é bom, pra você não é, segue a vida. Sim, sim. E a relação do casamento entre vocês é boa, assim, pra, né? A gente sempre quer que o outro faça terapia pra gente não cair naquilo de, tipo, fazer terapia porque o outro não faz, né? Eu acho que, assim,
o meu caso, do meu casamento, é muito... Eu não sei se é diferente, se é igual, não conversei com tantas pessoas para poder tirar uma prova. Mas eu acho que os primeiros anos do casamento são os mais difíceis. Tá. Porque você é um universo, a pessoa é um universo. E aí, como que você vai fazer esses dois universos coexistirem sem você ter que matar uma pessoa, nem matar a outra pessoa, né? Como você faz para coexistir no universo do outro com seus dogmas, paradigmas e crenças e modos operantes? Como que isso acontece? Então, os primeiros anos do meu casamento foram realmente os mais difíceis. Foram anos em que a gente se questionou muito, em que a gente questionou o casamento, questionou a parceria. E hoje a gente está casado há 8 anos e a gente sente, assim, que cada dia é um dia melhor do que o outro, cada dia é uma ligação maior do que a outra, é uma paixão maior do que a outra, é um envolvimento maior do que o outro. A gente é envolvido no trabalho um do outro, a gente trabalha junto, a gente concentra força juntos, a gente procura a espiritualidade juntos, a gente procura a forma de criar os nossos filhos juntos. A gente realmente forma uma família em caráter, em união. Isso tudo é um movimento, sabe, de casamento. É uma escolha que a gente faz todos os dias. Então, é um casamento muito consciente, sabe, em ser uma instituição casamento. E eu acho que é diferente de um casamento que começa a mil maravilhas e vai se desgastando. A gente tem muita consciência, assim, a gente não tá se olhando, a gente não tá saindo junto, a gente tá deixando o cansaço roubar, a gente tá ficando muito tempo com os filhos, a gente tá sempre muito atento ao que é o casamento. Legal. Voltando um pouquinho ao reality show da Band, né? Eu queria que você falasse, assim, você tem bastante experiência em reality show musical e o culinário é uma novidade, né? Queria que você falasse um pouquinho, assim, das diferenças, né, que tem entre um e outro. Eu esqueci de mencionar que eu fiz o programa lá da Globo que chamava Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua. Ah, sim. Que foi um reality culinário e eu ganhei cozinhando, Olha só. tá? Então aqui temos uma chancela culinária. E foi muito legal. Cara, eu não tenho a menor cara de quem cozinha, né? Mas eu cozinho. Eu não tenho a menor cara. Eu também tenho cara de vegetariana e eu não sou vegetariana. Tem que ter cara agora? Ah, tem! Mas se você olha pra mim, você não fala? Vegana. Vegana que come coco assado no lanche. Melancia, churrasco de melancia. Churrasco de melancia, sim. Berinjela. Eu sei que eu tenho essa cara. As pessoas já me falaram isso. Mas não, eu sou extremamente carnívora. Meu marido, inclusive, é gaúcho. Se eu falar pra ele que eu virei vegetariana, é quase tipo, amor, precisamos rever a relação. Então não dá. A diferença de um reality culinário e um reality musical, ela tá realmente no conteúdo, mas a forma que se apresenta é a mesma, né? A mesma tensão, a mesma coisa de estar sendo... É muito vivo, né? As coisas realmente acontecem ali. Não tem um roteiro a se seguir, não tem texto para se decorar. Você tem um abre, mas você vai conduzir aquilo, você sabe que alguém vai sair no final, alguém vai se magoar, alguém vai ficar feliz, alguém vai ganhar o prêmio. Então os formatos são os mesmos. O que eu achei muito bacana desse reality da Band é que é um reality muito original, né? Hoje em dia a air fryer ela é quase um pet. Tem gente que tem tatuagem de air fryer no braço. Nossa, tatuagem eu nunca vi. Eu já vi tatuagem de air fryer. Pode procurar aí e colocar. Então é um assunto muito atual. Eu conversei com a Lu, né, com a Luísa Helena Trajano, ela foi no meu podcast, que depois a gente vai falar dele. E ela falou que é o utensílio mais vendido da Magazine Luiza, assim, não tem outro que bata a air fryer. Então, ser um formato original da Band, achei isso tão louvável, sabe? Brasileiro, uma coisa brasileira, uma coisa nova, inovadora, falando de um assunto novo, ensinando as pessoas, porque as pessoas acham que a air fryer é feita pra esquentar o nuggets e a batata frita. Sim. E não é, a gente conseguiu fazer... A gente é ótimo, né? Eu fiquei só olhando e comendo. Mas eles conseguiram fazer uma ceia de Natal. Nossa. Inteira, né, Fred? Sem usar uma panela. E eu sou a louca da receita. Antes de eu entrar no palco, eu fico vendo receitas que eu nunca vou fazer. Uhum. Mas eu fico, ai, que legal, olha esse pudim, olha, não vai ovo, olha esse aqui, não sei o quê. Uhum. Então, eu gosto muito desse universo. Gosto muito. E no dia a dia, assim, você que cozinha? Não, no dia a dia eu não cozinho.
Não. No dia a dia não dá tempo. No dia a dia não dá tempo nem de existir. Mas eu cozinhava mais quando a gente vai pra casa da minha mãe, no interior, que aí tá mais calmo, não tem tanta expectativa. Mas eu dou as receitas em casa. Ah, faz assim, faz assado, seca a batata assim. Ah, você tem o jeito, as Eu tenho táticas as já, né? táticas. E lá no programa você já testou alguma coisa ou não? Do programa ainda não. E eu Não. tô desapontando em casa. Que as pessoas já falaram, cara. Pô, como assim? Você viu tudo, você não vai fazer uma receita pra gente? Hoje eu ia fazer um negócio no Airfryer, mas não ia dar tempo. E teve alguma coisa que você comeu lá que ficou ruim, assim, que você não gostou? Cara, eu tive que comer uma rã. Você já tinha comido já ou não? Não, nunca tinha comido e nunca mais quero comer de novo. E as pessoas falam que tem gosto de frango. Não tem, tem gosto de sapo. Putz, aí Tem fica gosto de difícil. sapo. E o Dalton Rangel ainda ele cortou a coxa no meio, assim. Você via a cartilagem do joelho. Gente, foi horrível. Esse foi horrível. Comi avestruz, não foi tão ruim quanto eu imaginei. Olha. Parece um rosbife. Tudo feito na airfryer, tá? Gente, preciso dar um plus na minha dá airfryer. um plus na sua airfryer, minha linda. Porque a airfryer está bombando. E você usa em casa de vez em quando? Uso. Não, uso todo dia. Ah, O fry, todo dia. tipo, quebrou e tive que comprar correndo. Não foi aquele utensílio que você fala, não tem liquidificador, tudo bem, pega o triturador. Não, a air fryer teve que rapidamente ser substituída. Realmente, né? É um negócio que tá bombando aí, né? E falando um pouquinho sobre o seu lado empreendedor, né? Eu queria que você falasse dos seus projetos, expectativa para 2025. Bom, eu como empreendedora, eu tenho meu canal que a gente vai lançar agora em janeiro, que ele se chama Prosperidade 360, onde eu vou trazer lives que já estão no meu canal de música, mas a gente vai transferir, vai abrir um canal só para Prosperidade 360, que são lives que falam sobre mentalidade, principalmente, sobre fé, sobre como atrair para sua vida uma mentalidade próspera, como atrair para sua vida a prosperidade 360, como você sai de uma pessoa improvável, de uma mentalidade de escassez e consegue fazer ao seu redor um universo próspero. E quando eu falo próspero, eu não estou falando de um universo de riquezas financeiras, mas um universo onde o seu casamento é um casamento saudável, a relação com seus filhos é uma relação saudável, a relação com seu dinheiro é uma relação saudável, com seu emprego, com seus amigos. Ou seja, você está cercado de relações saudáveis que te apontam para um nível de abundância. Isso é uma coisa que para mim ficou muito claro que eu deveria derramar sobre as pessoas que estão em volta de mim, porque foi uma coisa que eu fiz com a minha vida e eu faço com a minha vida. E eu sou a prova viva de que isso funciona. Então, chegou um momento em que foi muito claro para mim que eu precisava fazer isso com a minha audiência, que eu precisava falar sobre isso, que não dava mais para ficar me escondendo atrás de memes, atrás de gracinha. As coisas pararam de fazer sentido para mim. E vem aí um podcast muito bacana, né? A gente tem Fátima Bernardes, Péricles, Fátima Pissarra, Jackson Foman, que é o goleiro da Chapecó, maravilhoso, César Filho, Elô Pinheiro, Flávio Augusto. Então, pessoas de várias áreas decodificando como que eles fizeram para ter uma vida próspera. Então, é um podcast que sai da persona, do trabalho, e fala assim, tá, mas quando você era pequeno lá, o que você pensava? Natália Beauty contando os segredos dela, sabe? As coisas que ela mentalizava, as coisas que ela visualizava. Então, é muito bacana para você entender como que pessoas que você admira chegaram onde você quer chegar um dia. Sim. Então, a ideia das lives, a ideia dos shorts, a ideia do podcast, de trazer essas pessoas para contar essas histórias, é muito de inspirar pessoas, porque eu sinto que as pessoas, elas estão de um jeito que elas precisam de uma palavra. Elas precisam de um olhar, elas precisam de uma atenção, elas precisam de uma mão, de um carinho, sabe? Para desabrocharem, para viver um outro nível de experiência. As pessoas estão muito carentes. Então, às vezes eu faço um vídeo que eu recebo assim, nossa, eu tava pensando em tirar a minha vida, eu vi você falando e eu vi que eu quero viver. Você fala, cara, mas como que isso aconteceu, né? Eu não fiz nada demais. Mas às vezes o nada demais que você faz serve tanto para as pessoas e isso faz tanta diferença e no fim do dia é sobre isso que vale.
sabe? É sobre isso que vale. Você estendeu a mão para quantas pessoas você tirou ali de um lugar horrível. Quando eu falei que eu parei de beber, quantas pessoas vieram atrás de mim? Como você parou de beber? Mas o que aconteceu? Mas como é que você substituiu? Mas como você consegue se divertir? Então eu comecei a ver que a minha vida e o meu testemunho estavam. Eu comecei a querer colocar eles à prova de edificar a vida das outras pessoas e não só cantar, sabe? Cantar é maravilhoso, eu faço isso há 25 anos, eu vou morrer fazendo isso. Mas eu tenho mais para dar. E eu precisava que esse mais fosse. Fluísse. Você falou do vício em bebida, né? Que você parou de beber. Chegou a ser Chegou vício? a ser vício. Eu acho engraçado, né? Porque os vícios sociais, eles são muito difíceis de serem detectados. E eles são muito difíceis de serem assumidos, né? Porque quando uma pessoa fala, eu bebo socialmente, aí você faz uma conta comigo. Legal, você sai socialmente quantas vezes por semana? Então vamos. 2 vezes por mês, por 2 vezes por exemplo. mês? Vamos pensar dessa forma. Eu trabalho muito. Você bebe 2 vezes por mês? Digamos que sim. Tá tranquilo. É, Eu bebia 3, 4 vezes por semana. tá. Então, vamos supor que eu bebesse 3 vezes por semana, que já era menos do que eu bebia mais. 3 vezes por semana, em dias no ano, são 144 dias. 144 dias é 1/3 do seu ano. Quer dizer que você passou 1/3 do seu ano dedicado à bebida. E aí você fala que isso não é um vício, sabe? Então, assim, se eu passava 5 dias da semana bebendo, cara, eu passava mais dias da semana bebendo do que fazendo outra coisa. E aí eu vou dizer que isso não é um vício, que isso não é um tipo de alcoolismo. Eu não tô dizendo que eu nunca mais vou beber, nem que eu sou contra a bebida, nem que as pessoas têm que parar de beber, eu não tô pregando nada. Mas eu tô dizendo que, assim, em algum momento eu olhei pra minha vida e falei, cara, hoje é segunda-feira e eu quero beber. Hoje é terça-feira e eu acabei o trabalho, então eu quero beber. Eu tô no meio do show, o show tá legal, eu quero beber. Eu tô triste, então eu quero beber. Eu quero comemorar, então eu quero beber. Vira uma muleta, né? Desculpa, mas assim, tem alguém que tá completamente. Eu posso não ser alcoólatra, mas eu sou alcoólico. Tem alguém que tá completamente alcoólico aí. Sim. E alguém que precisa tomar a rédea da vida na mão e dizer, cara, é a bebida que tá me bebendo. É muito diferente de você, por exemplo, quando eu parei de beber, eu falei pra mim mesma, parei dia 4 de fevereiro. Eu falei, no dia do meu aniversário eu vou beber. No dia do Natal eu vou beber, no dia do Réveillon eu vou beber. E eu me permiti no dia do meu aniversário, vou me permitir no dia do Natal e vou me permitir no dia do Réveillon. Porque eu falei para aqueles dias que eu ia beber. Não é que eu falei, sábado eu não vou beber. Aí saí e falei, fraquejei, bebi. Entendeu? Entendi. Uhum. Essa é a diferença. Sim. Porque senão todo mundo ganha de você. Quando você coloca o seu despertador para acordar e você aperta o soneca 3 vezes. Quando você fala que você não vai comer o doce, mas você não resiste e come. Quando você fala que você vai na academia, mas você fica cansado e não vai. Esse amigo é você na sua vida. Sim. Então, sabe? Quem eu sou? A pessoa que eu quero ser ou a pessoa que eu permito ser? Para mim, esses questionamentos esse ano, eles ficaram muito fortes. E eles começaram a ditar qual caminho eu queria tomar na minha vida, sabe? De fazer uma construção mesmo de dentro para fora, de caráter, de ter uma construção de discurso alinhado ao propósito, alinhado ao que eu quero derramar na vida do outro, ao que eu posso contribuir para a vida das pessoas, a ter um canal que fale só sobre isso, né? Apresentar um podcast, um videocast, né? Porque tem que falar, senão as pessoas não entendem. Que fale só sobre isso, a me posicionar na vida de uma forma menos... Putz, o que eu tô fazendo aqui? E mais consciente. Falando um pouquinho sobre os 25 anos de carreira, né, como cantor e tal, queria que você falasse um pouquinho sobre como foi essas mudanças ao longo da vida, assim, porque o público acaba mudando também com o decorrer dos anos, né, e novas pessoas começam a te acompanhar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu tenho 25, 22, não sei exatamente quantos anos de carreira eu tenho. Mas, eu lancei meu primeiro álbum em 2002. Vou contar a partir daí. Então, é uma longa carreira, né? E acho que a coisa mais desafiadora de ter uma longa carreira é se manter relevante com o passar do tempo.
Porque é muito fácil você ser relevante com 1, 2, 5 anos de carreira. Você é a jovem sensação do momento. Mas eu quero ver depois de 22 anos as pessoas continuarem falando de você, continuarem querendo a sua presença. Principalmente num mundo em que mudou totalmente, né? A gente tinha Antigamente, quem era famoso eram os artistas. A artista tinha que fazer arte. Sim. Hoje em dia a gente vive num mundo onde você fazer nada te traz mais relevância do que você fazer arte. O fato de não fazer nada é extremamente relevante. Então, veio a rede social, veio o fenômeno da rede social, porque veio a rede social, depois veio o fenômeno da rede social, né? E eu tive que rampar aí para entender esse novo momento, esse novo mercado. E hoje eu me comunico bem no digital, eu tenho bons números, assim, e que foi uma coisa que eu busquei também. Não foi por acaso, não foi sem querer, não foi de uma hora para outra, mas foi uma coisa que eu batalhei muito, assim, para vender na rede social, para ser ouvida na rede social, para falar, para ser relevante. E é legal, porque eu sempre ouvi, assim, quando você começa a ter anos de carreira, você começa a ouvir assim, minha mãe te adora. Minha mãe já tá na fase do minha avó te adora. E agora eu já tô ouvindo, nossa, minha filha te adora. Minha filha ouve teus vídeos, minha filha não sei o quê. Sim. Então eu acho que eu comecei a conquistar um público mais jovem agora. Que legal. Que legal. Então tem a avó, tem a mãe e tem a filha. Dá para todo mundo. Dá para todo mundo. Maravilha, Luísa. Quero te agradecer pela participação. Foi um prazer receber você aqui. O nosso público vai adorar conhecer um pouquinho mais da Luísa, um lado que a gente não conhece geralmente, né? E é isso. Muito obrigada. Volte sempre. Muito obrigada, Marília. Tudo de bom para você. Muito obrigada. A gente fica por aqui com mais um Isto É Gente Entrevista. Até a próxima, pessoal.